Como fazer anúncios para advogados? Se você é advogado e deseja ali alcançar mais clientes, alcançar mais pessoas, fechar mais contratos, das duas uma, ou você faz os seus próprios anúncios e alcança mais resultados, ou então você contrata um gestor de tráfego, uma agência de marketing para fazer esse serviço para você. Porque depender só de indicação não funciona. Então, preparei esse material aqui, um guia prático para você entender um pouco sobre esse assunto. Se você já tem algum conhecimento técnico sobre isso, eu acredito que esse material vai te ajudar. Então, aqui, como a gente pode fazer os anúncios para advogados? Primeiro, a gente tem que entender que os anúncios aqui no Meta, eles são para poder gerar para você ali proximidade com o seu público, para você poder educar o seu público. E ali no Google, os anúncios é muito importante para você fazer a captação direta. Pessoas pesquisam sobre aquele benefício, se elas têm direito ou não. E aí, quando você tem lá um anúncio no Google, você tem muita chance de converter esse lead. Aqui nós vamos focar em foco em previdência, né? Previdencialista, INSS. E um ponto aqui muito importante é entender como é que esse nicho ele funciona. Antes de sair criando qualquer campanha, qualquer anúncio, você tem que entender que quando a gente está falando em anúncio para advogados, não é como anunciar para uma padaria, anunciar para uma loja de negócio local. Não. Aqui tem todas as regras que a gente tem que respeitar para poder o advogado não se complicar, né? Para ele não ser denunciado, para, enfim, evitar vários problemas. E aqui um dos pontos principais, uma regra de ouro para o advogado, é não prometer. Se você não prometer resultados, você vai evitar muitas dor de cabeça quando você estiver fazendo seus anúncios, suas campanhas, até mesmo as suas publicações orgânicas, né? Advogado não pode prometer resultados nem fazer propagandas diretamente, conforme o código de ética da OAB. Então, isso aqui a maioria dos advogados, a maioria não, todos devem saber, né? Mas é importante, eu achei relevante aqui trazer esse ponto. E sim, é possível, mesmo com todas as restrições, é possível você fazer um anúncio para gerar valor. A estratégia é educar o seu público, posicionar você como autoridade no assunto. E é exatamente isso que os anúncios fazem. Se você está bem posicionado no seu segmento, no seu mercado, pode ter certeza que quando a pessoa precisar daquele serviço, ela vai ter você na mente dela. Então você tem grandes chances de converter esse lead. Então como é que você vai anunciar, né? Aqui você vai anunciar anúncio direto, um funil inteligente. A estratégia é investir em anúncio direto com conteúdos estratégicos, um funil inteligente que combina confiança e educação, em vez de apelar para promessas e resultados. Na prática, o funil funciona assim: conteúdo 1, educativo para atenção. Conteúdo 2, o público aprende sobre seus direitos e passa a confiar no advogado. 3, quando surge a necessidade, o escritório já é referência nesse segmento. Então, pessoal, é o seguinte, pensa assim, se você é advogado na sua cidade, você é especialista em salário maternidade, né? Você já teve vários casos que você ganhou. Então, o que é que acontece? Sempre que uma mãe estiver grávida, ela vai perguntar para alguém, ou ela vai ver um conteúdo seu, ou alguém vai fazer uma indicação e você vai ser referência. Então a barreira para você fechar com essa cliente é muito menor do que você chegar num lugar que ninguém te conhece. Só que é claro, aqui a gente está falando de anúncios e o que é que a mágica dos anúncios pode fazer por você? Você pode aparecer em outras cidades, em outras regiões, para outros públicos, são públicos ilimitados. Mas quando você também aparece para pessoas que já te conhecem, você tem uma chance muito grande de fechar esses contratos. Seguindo aqui o nosso conteúdo, as duas ferramentas, Google Ads e Meta Ads. Aqui pontos chaves, né? Ferramenta Google Ads.
é a ferramenta ideal para alcançar potenciais clientes exatos no exato momento em que busca a solução jurídica. Ou seja, se eu estou com uma perna quebrada, com pinos, e aí eu preciso receber o meu auxílio acidente, o que é que acontece? Eu não vou esperar aparecer no meu Facebook simplesmente um anúncio de uma pessoa falando, não, eu tô com a perna quebrada, mas eu consegui o benefício com uma advogada tal, tal, tal. Não, geralmente esse cliente, esse lead, ele vai buscar você no Google, né? Ele vai pesquisar sobre quebrei minha perna, tenho direito ao benefício. Se eu ficar sem trabalhar, eu vou ter o direito. Geralmente são algumas palavras-chave que as pessoas perguntam, alguns termos no Google. A intenção de busca faz toda a diferença para captar os leads qualificados. Combinação com Meta-Ads. Reconhecimento. Focar em remarketing e reconhecimento da marca na região de atuação do escritório. E para conteúdos educativos, para criar vínculos e manter a mente no público, se manter na mente do público. Então, sempre que você está produzindo ali conteúdo, você vai se manter na mente do seu público-alvo. Estratégia ideal. Aqui o que é melhor? É você anunciar só uma ferramenta, só com uma ferramenta ou com as duas? Se você tem capital, de preferência nas duas. Porque se você anuncia em uma, você tem uma porcentagem de possibilidade. Se você anuncia nas duas, essa possibilidade dobra. Então aqui, combinando os dois. Os melhores resultados normalmente vêm da combinação das duas plataformas, cada uma cumprindo um papel diferente dentro delas. Google Ads, conversão imediata, captura quem já está buscando ajuda jurídica agora. Meta Ads, nutrição e autoridade, constrói confiança ao longo do tempo, mesmo que ainda não está pronto para te contratar. O Google resolve agora, o Meta constrói depois. Anúncios estáticos. Focar na linguagem, seja claro no objetivo. Quando eu falo anúncios estáticos, gente, para quem não entende, é aqueles anúncios que são em artes, certo? Porque aqui tanta gente pode anunciar vídeos como artes. Então, ou seja, focar na linguagem, seja claro e objetivo, sem usar termos jurídicos complicados. Uma boa tática é apelar para a curiosidade para o impacto positivo na vida do cliente. Exemplo de pergunta: é possível recuperar um veículo apreendido? Posso pedir a pensão ao meu ex-marido? É possível que eu doe um imóvel para o meu filho e sua esposa não tenha direito? Então, é, é, quando você faz aqui perguntas específicas no criativo, um título, tende a chamar a atenção, tende a pessoa parar, e quando ela para, tem a possibilidade dela clicar, e aí ela cai no seu CRM de vendas, né? Ela chega ali para o seu time comercial fazer o atendimento dessa pessoa. Vídeos, se você vai anunciar em vídeos, conteúdos em vídeos, sempre procure histórias reais, né? Rios de relatos do cliente, sem mostrar o rosto nem nome. Mais um exemplo, você teve um caso de uma mãe que ganhou o benefício com a sua ajuda, com o seu serviço. E aí, se essa pessoa mandou para ti um áudio no WhatsApp: olá, doutora, tudo bom? Passando aqui para agradecer por ter conseguido o benefício e tudo. Isso aí já é um material para você ter um anúncio, que é muito bom. E se a pessoa se disponibilizar a gravar um anúncio para você, né, dizendo que ela conseguiu o salário sem, só que aí tem que ter uma copy bem cautelosa, ela não pode falar qualquer tipo de coisa. Mas é possível fazer esse tipo de anúncio que funciona muito bem. Aí aqui, animações explicativas, né? Para o vídeo não ficar totalmente
parado, para não ficar chato de se ver. Um vídeo ali de 30 segundos, onde você. Um exemplo, a pessoa tá com um braço quebrado, né? Para solicitar o auxílio acidente. E aí você tá falando, ó, você que tem é, possibilidade de receber auxílio acidente, você que se acidentou de moto, aí vai botar uma foto de uma moto, né, com a pessoa no chão ali. Claro que você não vai postar foto com sangue nem nada disso, para não ter risco da plataforma bloquear você. Mas você pede ali até o GPT mesmo para criar uma imagem ali fictícia para você, que aí prende mais atenção. Outro ponto aqui também da aposentadoria, né? Vídeos curtos quebrando as principais objeções e as dúvidas do público. Um exemplo, se uma pessoa é da zona rural, sempre trabalhou na roça, mas aí conseguiu um emprego por um ano ou dois na cidade e depois voltou para a roça, se ela tem direito ou não. Vocês que são advogados, vocês mais do que tudo sabem quais são as principais dúvidas que o seu cliente tem. Então, sempre que o seu cliente tem uma dúvida, sempre que ele tem uma dúvida, anote aquela dúvida, vá anotando e vá treinando quebrar essas objeções. Esses são os melhores materiais que você pode ter para anúncio. Porque o cliente vai pensar assim, né? Ah, eu tenho essa dúvida, parece que ela está falando comigo nesse anúncio. E aí, quando você quebra essa objeção, você tem muita chance de fechar com esse cliente. E aqui, bastidores humanizados, né? Como é a dinâmica do escritório, quem é que realmente atende. Geralmente, o advogado ele é visto como uma autoridade, uma pessoa que está ali muito bem vestida, bem trajada, né? E aí, às vezes as pessoas mais humildes, principalmente as pessoas que dependem do INSS, elas têm medo de entrar em contato. Elas acham que vai ser cobrada por uma simples informação que você vai passar para ela. E às vezes você tem vários clientes em potencial que tem medo de falar com você só porque você é formal demais. E não que não seja normal ser formal, né? Não que não seja bom você ser formal, porque também te passa credibilidade. Mas quando você passa humanidade para os seus clientes, eles tendem a fechar mais com você. Aí aqui, atenção, erros que jamais devem ser cometidos. Não prometa resultados. Isso é antiético. Evite a expressão como garantia, ganhar, conquiste. Adote sempre um tom educativo, positivo e ético. Na dúvida, consulte o código de ética. É possível anunciar sem ferir nenhuma regra. Checklist rápido. Resumo aqui dessa aula. Nunca prometa resultados, ou seja, nunca prometa resultado ao usar termos como garantia ou ganho. Priorizar conteúdos educativos que geram valor antes de vender. Usar o Google Ads para captar quem já está buscando ajuda agora. Usar o Meta Ads para atrair e construir autoridade ao longo do tempo. Escrever anúncios estratégicos. Explorar formatos de vídeo, histórias reais, mitos, bastidores. Manter sempre um tom positivo e ético em, em todo o tempo. Educar primeiro, converte depois. Essa é uma boa base de marketing para escritórios e advogados. Então, pessoal, essa aqui foi a aula de hoje. Eu sou o Vinícius Nobre, trabalho com tráfego pago para escritórios de advocacia, trabalho fazendo também automações, ensinando ali como o time possa vender o serviço, porque uma parte do nosso trabalho primeiro a gente faz o planejamento de marketing, aí o profissional grava ali os conteúdos, e aí a partir desses conteúdos subo os anúncios na plataforma, e esses anúncios começam a gerar lead. Só que aí esses leads, quando eles chegam, eles precisam ser atendidos. E aí hoje, geralmente, as pessoas demoram um pouco para atender, um exemplo, no final de semana, o escritório não vai estar aberto. E aí a gente tem soluções de automações de agentes de IA que atende 24 horas. Só que também a IA não funciona, digamos assim, sozinha. Ela vai chegar um momento que vai precisar da pessoa marcar a reunião para poder a advogada conversar com a possível cliente e fechar o contrato. Mas é muito importante que vocês, advogados, se atualizem
entendam sobre a importância da publicidade, porque em alguns anos vai ficar praticamente impossível você fechar cliente só por indicação. Porque o digital tá aí. Se você surfar essa onda, você pode ter certeza que você vai ter muito resultado no seu escritório. Então, muito obrigado e até a próxima aula.